Bom, estamos aqui em Aracaju, na Universidade Federal de Sergipe, com o professor Mário Everaldo de Souza. Fala um pouco da tua história, as primeiras coisas de participação política no Brasil no período da ditadura. Minha participação política no período da ditadura começou através de algumas amizades. Eu participava, ligadas ao teatro, né? Tinha um grupo de Vital Santos em Caruaru, e através desse grupo de teatro, no qual eu participei durante muitos anos, com esse pessoal de teatro, eu acabei conhecendo o pessoal mais ligado à política e também ligado a cinema. E nós fundamos um grupo de cinema chamado Lumière, e através desse grupo a gente estudava cinema e estudava também política, né? Lia livros do marxismo e tal, e discutia a política, e aproveitava então esse grupo de cinema, era porque, como era ligado a cinema, era uma coisa permitida ainda pela ditadura. Mas naquela época, a gente tinha uma programação de cinema, que vinham os filmes, né? E a gente via os filmes, toda semana um filme, e discutia. E aí, nessa discussão do próprio filme, entravam as outras questões políticas, não é isso? Exatamente. Escolhi, em geral, os chamados filmes de arte, que eram, em geral, filmes... Em geral eram filmes políticos, tinha alguma coisa política, ou então eram filmes assim, muito bonitos, excepcionais. Mas em geral também eram filmes políticos, feitos por alguns cineastas importantes, como Costa Grava, ou então filmes também da famosa contracultura, né? Filmes como de Glauber Rocha, aqui do Brasil. Também tinham filmes italianos, como do Pier Paolo Pasolini, o diretor famoso. Sempre filmes assim excepcionais. E também, inclusive, nós estudamos também até como fazer cinema, né? Também tinha essa intenção de fazer cinema. Estudava cinema a fundo. Eu me lembro que tinha umas posições da câmera chamada de plongée, que é tudo em francês. Plongée, contre-plongée, etc. E aí o Cineclube, você lembra onde que funcionava o Cineclube Lumière primeiro? O Cineclube Lumière, não me lembro não, onde funcionava. Onde a gente apresentava os filmes. Tinha no lugar que tem a prefeitura de Caruaru hoje, tinha um centro de Vitalino, era ali, não era? Ah, é verdade, é mesmo, é por ali. Era que passava os filmes. Então, eu estou lembrado mais ou menos. E aí depois do que era a Casa de Vitalino, alguma coisa assim, que era um museu, aí depois a gente foi para o cinema Cine Santa Rosa, né? Cine Santa Rosa. Você tem uma memória muito boa, melhor do que a minha. Melhor do que a minha. É porque depois... Eu me lembro que depois ficou assim, no meu caso ficou meio esporádico, porque depois que eu passei no vestibular e fui para Recife, e em Recife tinha também a história do filme de arte, mas era mais assim, em Recife ia a certos cinemas, eu me lembro, tinha o cinema Trianon, passava filme de arte, tinha um cinema em Casa Amarela, eu acho que era Coliseu o nome do cinema, que passava esses filmes também, sabe? Aí eu fiquei indo a Caruaru de vez em quando, né? Na verdade, aliás, quase toda semana ia a Caruaru. Então, teve isso aí, de ir para Recife e tal. E nessa época os filmes russos nem pensar, né? Filme russo nem pensar, exatamente, porque os filmes russos, nessa época, a ex-União Soviética era considerada socialista, né? E aí existia a Guerra Fria, né, com os americanos,
né, que era o lado capitalista. O mundo era polarizado em dois polos, né? Tinha esse lado socialista e comunista, junto com a era ex-União Soviética, que englobava vários países da Europa, né? A China, Cuba e mais outros países por aí pelo mundo, né? Menores, né? De menor expressão. Então, filme soviético nem pensar, mas estudava, na parte de cinema, estudava alguns filmes importantes soviéticos, como Encoraçado Potemkin, por exemplo, era um filme soviético muito estudado. Diz uma coisa, e aí a fonte de livros nossos eram livros sempre em espanhol, que vinham do México? Espanhol, exatamente. Tinha um livro espanhol, tinha livros de uma editora russa chamada Mir, na época, que os russos querem ganhar espaço no mundo, aí publicavam várias obras em espanhol e lançavam o mundo afora, né? Mas muitos livros mexicanos também. E a gente comprava no lugar hoje que chama-se Beco da Fome, no Recife, que era a livraria Livro 7, que era uma livraria bem pequenininha. Livro 7 era bem pequenininha, foi muito importante nisso, essa parte, intelectuais se reuniam, discutir coisas e tal, e tinha era Tarcísio, né? Tô lembrando o nome do dono. Pereira. Tarcísio Pereira era o dono. Ele é editor até hoje. Editor ainda, né? Certo. Ele é junto do DCE, da UFPE, né? Onde houve vários embates com a ditadura, né? Na Rua do Hospício. A Rua do Hospício é a rua do DCE. Eu me lembro de vários embates ali com a ditadura, que quando conseguiu fazer... livrar o DCE, né? Porque tirou os fantoches, né? do DCE, um fantoche da ditadura, tirou o DCE e elegeu um representante fora, sem ser da ditadura. Eu me lembro até que eu acho que o primeiro, não sei se o primeiro não sei, estou esquecido o nome dele. Eu não sei se foi Alzira, não foi o primeiro. Tinha Orlando Mindelo. Orlando foi o primeiro. Orlando. Depois a Alzira, que era a mulher dele, né? Foi a seguinte. Estou lembrado. Aí tem Cajá, Tianguita, Lula. Que foi preso, né? Cajá. Eles tentaram prender a Alzira, mas não conseguiram. Foi. É um tempo complicadíssimo, né? E aí depois a gente fazia parte do Jornal Movimento. Jornal Movimento, fizemos parte do Jornal Movimento, do Em Tempo, depois em seguida houve um racha em termos nacionais, né? Eu acho que na verdade no movimento a gente não ficou não, a gente só entrou no movimento e depois a gente já aumentaram o Em Tempo. Já aumentaram o Em Tempo, porque houve um racha nacional que o Em Tempo era mais ligado à parte mais assim... trotskista, na verdade, né? E aí, nacionalmente houve esse racha aí. E aí começou a falar. E também o Em Tempo era um pessoal mais ousado, né? De distribuir mais as coisas e tal. Aí a gente fez parte desse... Eu fiz parte desse Em Tempo. Tu lembra que a gente passava as noites pregando cartazes de abaixo a ditadura no Recife, tudo quanto é canto? Em tudo quanto é canto, correndo perigo enorme e distribuindo o jornal Em Tempo, às vezes distribuía e corria de um lugar para o outro, não é? Foi bastante complicado. Escapamos por um triz. E além do mais, era no tempo que eu estava grávida, em 78, 77... 78, e aí era o tempo que estavam desaparecendo as crianças da ditadura da Argentina, né? Os filhos estavam desaparecendo os filhos da ditadura, quer dizer que aquela gravidez foi um contrato de alto risco. Exatamente, gravidez de alto risco por conta disso. Só depois, na verdade, e mais recentemente, né, é que todos esses podres das ditaduras da América Latina, né, que vieram à tona, né? Com as redemocratizações nesses países todos,
e com desencavando. O próprio governo americano liberou, foi obrigado a liberar, né, por causa do tempo, foi obrigado a liberar vários documentos importantes, né, lá, e aí viram mais detalhes sobre descobriram-se mais detalhes, né, sobre as ditaduras da América Latina. Agora, que diferença tem no pensamento do Mário Everaldo da ditadura cívico-militar empresarial brasileira para essa nova perspectiva de ditadura que a gente vê em 2020? Qual a diferença que tem em Mário Everaldo? 2020, bem, há um regime aí, né, muito conservador. Ele mesmo diz, né? Não, é um regime, eu sou presidente conservador, houve uma mudança tal. Ninguém pode dizer que foi uma ditadura porque foi pelo voto, né? Agora ninguém sabe o que vai acontecer com o país, né? Porque é um regime muito autoritário e muito estranho, porque tem muitas coisas assim grosseiras também, né? E tem uma história como se quisesse redefinir os costumes todos. Tem umas ligações estranhas com a religião, particularmente com os evangélicos. Ninguém sabe, é uma salada estranha, né? Muito complexa e complicada, né? Uma coisa complicada. Talvez não forme nada, eu espero, né? Talvez não forme nada, e daqui a 3 anos, né, e pouco, né, aí mude, né, para outro regime aí, né. Ele se dissolver pelo conjunto da obra dele, que é muito ruim. A obra aí pode, exatamente, como não tem, isso aí os especialistas mais nessa área estão vendo que não tem uma unidade, né. Parece que é o contrário, tem uma falta de coesão completa, né, parece que ninguém sabe se é de propósito ou não, mas é muito estranho o que está acontecendo. Não tem uma unidade no campo deles, né? Não tem. Tem um diz uma coisa, outro diz outra, tal e tal. E o presidente diz algumas coisas muito assim inapropriadas para um presidente, né? Coisas meio grosseiras. Falou mal do Macron, falou mal de Angela Merkel. Aí a Alemanha retaliou, não liberou o dinheiro da Amazônia, né? 100 e tantos milhões. E a Alemanha é muito forte, pode influenciar os países da América, da América não, como da Europa, para não assinar o acordo com o Mercosul, por exemplo. Já a Áustria, a Angela Merkel é muito forte, né? Da Alemanha. O parlamento da Áustria já foi influenciado, já votou contra o acordo. O Mercosul esse acordo com o Mercosul está ameaçado, porque ele foi mexer. Quem já viu você mexer com 2 líderes fortíssimos da Europa de hoje, Macron e Angela Merkel? É uma coisa meio patética, é estranho demais. Então as perspectivas são muito caóticas. Muito caóticas. Eu acho, inclusive hoje tinha uma análise interessante na Folha de São Paulo, inclusive de uma figura antiga, bem conhecida da direita, que é o Bornhausen, de Santa Catarina, né, que foi um político famoso, né, do PFL, antigo PFL, que hoje é Democratas, né, foi ministro, acho, do Sarney, né, mas é um político ainda muito influente, e ele fez uma análise interessante. Ele acha que na próxima eleição o Bolsonaro vai perder a eleição, quer dizer, ele vai ficar com esses votos aí que ele tem entre 20% e 30%. Pela análise pela análise do Bornhausen, o Bolsonaro vai ficar com isso aí entre 20% e 30%. Algum candidato do PT pode ter em torno disso também, e algum candidato de centro, que ele acha que vai ser Luciano Huck, pode ser o candidato vencedor, porque aí o centrão no segundo turno, votaria
nesse candidato do centro. Aí uma coisa interessante que ele falou é que o Fernando Henrique, o PSDB está meio esfacelado, né? Depois da eleição ficou meio esfacelado. Até por conta do Bolsonaro e do Dória e a briga lá com o Alckmin. Aí o Bornhausen acha que não, aí ele acha que vai ser o presidente vai ser o Huck, porque ele está sendo assessorado em tudo por Fernando Henrique. Fernando Henrique está fazendo a cabeça e a campanha já do Luciano Huck para presidente. Aí o centrão do Brasil aí, com Maia e companhia, ele levantou muito bem isso, o Bornhausen. Ele disse assim, veja que o centrão está forte. O centrão é que aprovou a Previdência agora, a reforma da Previdência. Que não, o Fernando Henrique tentou, não conseguiu aprovar essa reforma que foi aprovada agora. O Fernando Henrique só mexeu uma besteirinha de nada, não é? Os outros governos todos, o Lula tentou também mudar a Previdência, mudou uma besteirinha também. O Temer não conseguiu passar uma reforma da Previdência, porque não conseguiu unir o Centrão. E o Centrão se uniu, quem uniu foi Maia. Uniu o Centrão. Então, o Centrão é muito forte, capitaneado aí pelo Maia, pode se juntar com o Luciano Huck, e realmente pode acabar com a festa do Bolsonaro. Eu acho que ele acha, o Bornhausen, é uma análise interessante. Ele é um político, assim, que entende, né? Entende, né? É um antigo político de direita, foi governador de Santa Catarina, né? Dos alemães de Santa Catarina, daquele sul do Brasil, né? De Santa Catarina. Ele é um político que entende das coisas. Eu acho que é um caminho possível. Mas, Everaldo, nesse momento, a velha pergunta, o que fazer? O que fazer, eu acho que eu acho que agora o que fazer é só resistir, né? Engraçado é que diante de toda a confusão que houve com a esquerda e todos esses escândalos de corrupção, não sei o quê, é interessante que há vozes que estão sendo mais ativas contra o Bolsonaro do que a própria esquerda. O Fernando Henrique que tá fazendo esse negócio com tentando fazer essa possível ponte com o Huck. O Fernando Henrique é quem tem dito, por exemplo, há poucos dias disse, devemos ir para as ruas lutar contra esse governo. É interessante, né? Que a esquerda está tão abalada que antigos nomes como o Fernando Henrique é que estão aparentemente mais contra o governo do que a própria esquerda. Estranho demais. Mas eu acho que o Fernando Henrique disse uma coisa importante, que tem que resistir. Ele falou esse negócio que tem que ir para as ruas, lutar pela democracia, porque realmente é um governo de direita que pode ser perigoso no sentido de tentar, né, trazer de volta, não sei como, mas aí teria que fechar o Congresso, trazer de volta a ditadura mesmo, né? Uma coisa muito perigosa é que o Bolsonaro está enchendo a máquina pública de militares, né? Tudo quanto é órgão, CAPES, CNPq, MEC, todos esses ministérios aí, está cheio de militares, segundo, terceiro escalão, cheio de militares. Aí, isso aí é uma coisa, pode ser perigosa, né? Ô, Mário Everaldo, Marcelo Mário de Mello, que é um ex-preso político lá de Itamaracá, que eu visitei ele em Itamaracá, e ele fala que quando você chama para a rua, quem está na rua já está consciente, já tem que a gente devia, cada um fazer no seu lugar de moradia, de trabalho, fazer um trabalho de formiguinha com o outro que não vai para a rua. O que é que você acha disso?
Não, eu acho que é importante isso também, né? O problema todo é que a direita, por vários erros, os vários erros foram da esquerda, muitos erros, né? Aí culminou nisso que a direita conseguiu botar uma placa na testa da esquerda, dizendo assim: você é corrupto. Isso aí é uma coisa terrível que lascou a esquerda. A Que a esquerda corrupção tem... não foi inventada pela esquerda, na época dos militares Não, houveram vários eventos de corrupção. Exatamente, houve vários. O problema foi que eles conseguiram colocar isso aí. Aí tem que desfazer isso. É uma coisa mais complexa, né? Esse partido de esquerda tem que ter uma nova postura, né? O PT especialmente, que é o maior partido da esquerda, tem que ter uma postura, tem que se reconstruir. Eu acho que tem que expulsar um monte de gente que não presta e formar uma espécie de novo partido, né? Como isso aí inclusive foi defendido há muito tempo já pelo o petista famoso lá do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro. Ele disse que já dizia já há muito tempo que o PT tem que se refazer, né? Para poder tentar reverter a situação, porque senão vai ser complicado. Eu acho que nós vamos ver o teste importante sobre essa reconstrução da esquerda vão ser as eleições municipais. Vamos ver como é que se vai ressurgir alguma coisa ou se vai ser uma derrota de cabo a rabo da esquerda nas capitais, especialmente nas capitais, nas grandes cidades, né, no Brasil. Tá bom, Maria Verada, obrigada, valeu. Não, falou.